Pode entrar, fique à vontade, puxa uma cadeira aí, que hoje a gente vai conversar com o Manuel Horácio, o equilibrista. No primeiro mês eu não tinha dinheiro para pagar a folha. Eu fiquei uma semana sem dormir. Aí comecei a negociar com os bancos, né? Consegui o dinheiro. Segundo mês, não tinha dinheiro. Fiquei 3 dias sem dormir. Na terceira vez, eu 1 dia sem dormir. Na quarta vez, eu já dormia, porque eu sabia que eu ia conseguir negociar com os bancos. Eu falo sempre, eu vou fazer o copo ficar meio cheio, não meio vazio, né? Você tem que tomar decisões que são solitárias, né? Qual a reação da empresa quando você corta metade da empresa? Você chama todo mundo que fica e fala, minha gente, vocês são os responsáveis por virar a empresa. Você tem que quebrar um pouco essa hierarquia que o chefe, o presidente é um deus. Você tem que ir lá embaixo. Eu não gosto de um líder iluminar, que seja íntegro, que seja ele o tempo todo e que bota o coração naquilo que faz. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Pode entrar, fique à vontade, puxa uma cadeira aí, que hoje a gente vai conversar com o Manuel Horácio, o equilibrista, autor deste livro aqui, que tem o nome de O Equilibrista. Manuel Horácio, que foi CEO de diversas empresas, Telemar, Sharp e várias outras que a gente vai lembrar aqui durante a conversa. E nesse livro conta a história deste homem que foi amado pelas equipes, pelo mercado e pela imprensa, mas nem sempre pelos acionistas. Ele vai explicar um pouco para a gente essa vida desse imigrante português. Chegou aqui, morou num barracão sem piso, terra batida, nos primeiros anos de vida, logo que chegou no Brasil, e de lá galgou os mais altos cargos nas maiores empresas brasileiras. Manuel, muitíssimo obrigado por receber a gente, muitíssimo obrigado por ceder o seu tempo para a gente. E eu queria começar aqui, eu normalmente começo... É um prazer estar aqui com você, contar um pouco da história. Exato, eu queria começar justamente com isso, né? com a sua história de vida. Na verdade, o livro é sobre a sua história de vida, e eu queria começar do comecinho mesmo. Vocês saíram, sua família portuguesa, o senhor português, estava me contando aqui, que é do distrito de Aveiro, é isso? Que fica? Fica entre Lisboa, entre Coimbra e o Porto. Entre Coimbra e o Porto, em Portugal, e vieram para Santos, né? Não, viemos para São Paulo. Para São Paulo, chegaram em Santos. Chegaram em Santos. Saindo daquele cenário de destruição da Segunda Guerra Mundial. Sim, Portugal é um país extremamente pobre, né? Então, meu pai veio para tentar uma nova oportunidade. Seu pai fazia o quê? Bem, ele era agricultor. Ele chega no Brasil, a única coisa que ele sabia fazer era agricultura. Então, ele foi ser jardineiro. E começou com uma pequena chácara de flores, dos quais, inclusive, eu e meu irmão fomos vendedores de flores, né? Distribuímos a produção da família. Muito cedo, né? O senhor me contava que foi muito cedo. Eu tinha 6, 7 anos e meu irmão tinha 9. Vocês passavam pelas casas, Pelas casas. Naquela época, a maioria das casas tinha um jardim, tinham flores. Era difícil vender flores. A competição era complicada. A competição era bastante complicada. A sua mãe fazia o quê? Minha mãe foi empregada doméstica quando chegou. Não sabia fazer nada também, né? Foi empregada doméstica até os 45 anos, mais ou menos. Depois ela começou a dar seus pulinhos profissionais. Começou como corretora de imóveis, com sucesso. Primeiro, antes disso, ela vendia frango, ela comprava frangos, matava e vendia de casa em casa. Ela fez de tudo. Ela não é, para mim, como eu te contei, para mim é uma das melhores economistas que eu vi na minha vida, porque do nada fez alguma coisa. Porque vocês chegaram numa situação complicada, né? Sem nada, devendo dinheiro, né, da passagem, né? Ainda estava devendo. Devendo dinheiro da passagem, né? Tinha que pagar ainda isso. E a sua mãe acabou, porque a sua mãe, o senhor fala que era economista da casa, ela que acabou estruturando toda essa carreira para você. O livro, ele é um balanço, né, para usar um termo corporativo, é um balanço da sua vida toda, né? É um balanço da vida toda, e ele não é cronológico, ele é temático, então é muito interessante. A dinâmica de leitura é bastante agradável,
porque, claro, eu tive uma jornalista que me ajudou a fazer isso, né? Maria Tereza. Inclusive, minha filha, quando leu o livro, ela estava viajando, acho que para os Estados Unidos, pegou o livro para ler no avião. Pai, ela falou assim, pai, parecia uma série da Netflix. Eu queria saber sempre o próximo capítulo. E também, quem fez a mesma conotação foi o Mailson da Nóbrega, que leu o livro e falou, poxa, parecia uma série da Netflix. O que torna agradável, não chato você contar a história, apenas a história da sua vida, né? E o senhor começa com origens, né? Com quem influenciou o senhor, né? Começo quando eu cheguei aqui, falo dos meus filhos, rapidamente. Seus meninos, que hoje estão com... Minhas crianças, né? Que estão com... Quantos anos? O meu filho vai fazer 50, minha filha vai fazer 47, mas... E tenho 7 netos, tendo neto até de 22 anos, né? Então... Eu conto a história aí, e conto também a história um pouquinho da minha mãe, o que a minha mulher me ajudou, né? O senhor casou com quantos anos? 24 anos. Casou cedo também, né? Naquela época a gente casava cedo, né? Ela tinha 23, eu tinha 24 anos. E o senhor conseguiu, nesse sistema aí, o senhor disse que começou a ajudar na floricultura, que era produzida no terreno onde vocês montavam. Não, era colhida no canteiro, do canteiro para cestinha de vendas. Não tinha floricultura. E aí o senhor disse que uns 14, 15 anos o senhor já aí começou a trabalhar em feira? Não, até aos 13 anos eu comecei a trabalhar primeiro fazendo feira de armazém aos 12 anos. Passei por uma experiência também de vender banana na feira. Não, a banana na minha ajudava a banca, né? Depois, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar no Banco Moreira Salles, que é o Unibanco, e hoje é o Itaú, né? Está tudo no Itaú. Então, eu começo a dizer que eu fui precursor de TI e de logística, porque comecei a trabalhar o primeiro trabalho que eu fiz era aprendiz de arquivista. Não tem nada a ver com hoje, com o mundo eletrônico. Era um arquivo concreto, físico, né? Que era um problema, né? Quando você botava um papel numa pasta errada, para você achar de volta, demorava, às vezes perdia 2 ou 3 dias, porque começava a olhar tudo para procurar aquele... Mas a molecada de hoje não tem a mínima ideia o que seja isso, né? Porque nem se falava em computador, né? Eu tinha 14 anos de idade, isso quer dizer 14, estou te falando em 54. Depois disso, eu fui trabalhar na Produtos Químicos Ciba, que hoje fui ser office boy. Eu falo que eu sou precursor de logística. Enchi uma pasta enorme de amostras de anilinas e distribuía para São Paulo, né, e nas tecelagens. Eu fui precursor também de logística. Exato. E sempre com muito contato com gente, né? Eu estou notando aqui. O tempo todo contato com gente. Que é uma característica que acabou definindo o seu modo de liderança, né? A gente vai chegar lá. Eu só quero, antes de chegar lá, porque o senhor está trabalhando ainda, fazendo o que a gente chama hoje de uma espécie de bicos, né? Sobrevivendo, e vai estudar, vai fazer faculdade de... Administração. Aonde? Na PUC. Na PUC. Na faculdade paga. Paga. Disse sua mãe, a economista. A economista já tinha dinheiro para tudo. Minha mãe criou o chamado Caixa Único. Todos os filhos começaram a trabalhar para fora, realmente, com 13, 14 anos de idade. E ele, todo o dinheiro que ganhava, entregava na mão dela. Porque a gente ficava só com dinheiro para condução ou para comer um lanche de vez em quando. Dessa forma, esse Caixa Única, os 3 se formaram em faculdade. Que loucura. Mas nunca pararam de trabalhar também, né? Todos estudaram de noite. E não era porque sobrava dinheiro, né? Era administração mesmo. É a administração mesmo. É a administração do chamado o mínimo possível que chegou a dar alguma coisa, sobrar alguma coisa a mais, né? Como é que é? A administração o meu dicionário de vez em quando também falha. A administração não da poupança, não da poupança, mas dos poucos recursos, né?
caixa mesmo, né? O problema é que hoje que eu me assusto quando eu vejo que o governo fala que gasto é vida, né? A conta tem que fechar um dia, né? Exato. Isso é sempre um problema. Você achar que não tem que pagar, né? É só gastar. Aí o senhor foi fazer faculdade de administração na PUC. Minha ideia primeiro era fazer psicologia. Jura? Sim. E aí não passou no vestibular? Foi isso ou mudou antes do vestibular? Eu não passei no vestibular porque naquela época na USP eles faziam aquele teste de Rocha. E a minha média de notas foi ótima, mas me pararam ali. Acho que acharam que eu não era louco o suficiente para continuar. E logo após havia o vestibular de administração. E eu aqui vinha de humanas, fui para administração e entrei em 12º lugar. Então, eu falei, minha vida vai ser realmente em administração. E vendo gente, como em psicologia também era gente, eu falei, eu vou especializar realmente em liderar gente. Mas mas é engraçado isso, que o primeiro emprego mais formal ou mais importante não é a palavra, né? Mas assim, com mais visibilidade, foi de diretor financeiro. Esse foi diretor financeiro aos 26 anos de idade, mas eu comecei depois de formado. Quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu fui ser gerente de vendas de uma malharia. Aí eu tive uma úlcera perfurada, quase morri. Jura? O problema ético também pega bastante, porque nós tínhamos mais ou menos, quando você vendia uma blusa número 42 e não tinha no estoque 42, tinha 41 ou 40, o dono mandava trocar a etiqueta. Aí isso me matava. Eu tive uma úlcera perfurada e quase pifei. Com 20 e poucos anos, né? 22 Novíssimo. anos. Com 22 anos. O senhor é um bom vendedor? Eu acho que eu sou um bom vendedor. Eu sou bom negociador. Isso é uma característica importante, né? Para quem vai ser CEO. Muito importante, saber negociar. É aquele olhar nos olhos da pessoa e falar, aonde o cara quer chegar, né? Porque o mais importante aí não é quanto você sabe do negócio, é quanto você sabe que o cara sabe sobre o negócio. Você tem que ler o cara, né? O mais importante é ler a outra pessoa. Porque muita gente acha que vai negociar, então ele aprende tudo sobre o negócio e vai negociar. Eu tento aprender tudo sobre o cara que vai negociar comigo. É a pessoa, né? A pessoa. Quanto ele sabe, para entrar exatamente nos pontos que ele tem falha, para vender minhas ideias. Mas aí o senhor saiu da malharia? Aí saí da malharia, eu virei procurador do Estado. Olha. Eu peguei o Estadão, comecei a procurar emprego. Porque naquela época o Estadão tinha, no domingo, o Estadão tinha 20, 30 páginas de emprego, né? Porque se procurava emprego no Classificados, né? Então era procurador do Estado, do Estadão. Aí eu achei, logo depois da minha úlcera, quando eu voltei para malharia, eu estava demitido. Botaram alguém no meu lugar. Eu fiquei 3 meses fora. Aí eu fui ser o procurador do Estado, virar aqui a Ericsson do Brasil procurava um administrador, um assessor comercial na área de telefonia privada. Eu fui lá, saí empregado. E naquela época eu estava pensando já em casar, tinha comprado um apartamento, estava por aqui, sem dinheiro, atrasado, e consegui emprego. E trabalhei 23 anos em todas as empresas da Ericsson. Então, toda a minha formação, fiz Harvard, fiz cursos em Oxford, tudo pago pela empresa. Hoje nenhuma empresa faz isso, né? Não tem tempo de ficar fora 5 meses, fora do emprego. Quando você volta, você não tem mais emprego. Mas naquela época, era possível, né? Então, toda a minha formação foi feita dentro da Ericsson. Na área de comutação, na área de cabos, na área de telefonia privada. Essa foi a minha grande escola, realmente. Ericsson. O senhor foi diretor financeiro lá? Também fui diretor financeiro da Ericsson também. Com 26, né, que o senhor me falava? Com 26 eu fui da FICAP no Rio de Janeiro, que era uma empresa do Grupo Ericsson. Entendi. Mas antes disso eu era gerente de planejamento da Ericsson,
Quer dizer, mas o senhor já estava ganhando bem. Tu tá dizendo aí que já tinha comprado um apartamento, embora naquela época não fosse tão difícil assim, ou era comprar imóvel? Era difícil. Era, né? Difícil, Era um esforço. Era difícil. Mas já tinha uma vida boa já, né? De quase executivo. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, o meu chefe na Ericsson, que era um sueco, e foi comprada a área de cabos, que era da Custofina, que era uma subsidiária da Pirelli Internacional também. Porque Pirelli também tem área de cabos bem forte, ainda tem. Hoje não é mais da Pirelli, mas ele foi levado pelos suecos como presidente. E esse presidente sueco, que foi meu grande, acho que, eu digo que foi o meu descobridor, né? Ele me levou como financeiro da empresa, com 26 anos de idade. Aí sim, aí eu comecei a andar mais rápido como executivo. Mas aí já não faz, o senhor já estava casado? Eu já estava casado há 2 anos. Estava casado há 2 anos. E minha mulher trabalhava no Unibanco, naquela época. Uhum. Um dia esse meu chefe sueco me ligou e falou: você tem tempo para vir para o Rio de Janeiro para uma conversa? Eu falei: tenho. Passei no banco, falei: nós vamos mudar. Falei para minha mulher: nós vamos mudar para o Rio de Janeiro. Por quê? Você teve uma proposta de emprego? Vou ter essa proposta de emprego. Fui ao Rio de Janeiro, eu me lembro que fomos almoçar no clube americano com o chefe que tomava conta da área de cabos na Suécia. Saí empregado. Aí mudamos para o Rio de Janeiro. O senhor falava outra língua já, não? Inglês. Sim. Já tinha me adaptado um pouquinho, que precisava falar inglês, porque na Ericsson, todos os relatórios que você tinha que mandar quando você fazia planejamento financeiro, tudo em inglês. Então você tinha que saber razoavelmente escrever e falar em inglês. E aí vocês se mudaram, então? Mudamos para o Rio de Janeiro. Aí ficamos 9 anos no Rio de Janeiro. Meus filhos nasceram lá, são todos cariocas. Aí a Ericsson me trouxe de volta por um problema na área financeira, que tiveram que demitir o diretor financeiro. E aí eu tenho um problema. A Ericsson, na época, em 1981, ela era de controle da Mattel, que era Bradesco e Monteiro Aranha. Uhum. E o cargo de diretor financeiro da Ericsson devia ser definido por eles. A Ericsson vendeu para eles que eu era um cara do mercado, não era sueco nem nada. Então me trouxeram de volta para ser o diretor financeiro da Ericsson. Eu fiquei até 1990. Eu voltei para a mesma companhia que eu deixei em 81, que estava quebrando. Voltou para salvar? Para salvar. Eu fui o CEO da companhia. Peguei um avião. Primeiro cargo de CEO, né? Aí que começa essa jornada. Tinha um CEO na Matec que eu tinha concomitantemente com a direção financeira da Ericsson. A Matec era a área privada de telecomunicações. Que o senhor também presidia. Que também estava mal das pernas. Você está lembrado da lei da informática, que tinha alguns produtos que não podiam ser feitos por multinacionais. Isso. Então foi feita essa empresa, Matec, completamente de controle da Bradesco e Monteiro Aranha. E ela estava indo mal das pernas. Então fui para lá, fiquei 1 ano e meio como presidente, arrumei a companhia. Mas eu chamava emprego de português, eu acho, né? Você tinha 2 empregos e um salário só. Pela manhã eu trabalhava na Matec e à tarde ia para a Ericsson na área financeira. E depois, em 1990, tem uma série de histórias para contar, mas seria longo demais. A empresa que eu deixei em 81, ela foi privatizada, não, ela foi comprada por um grupo brasileiro em 1986. E estava mal das pernas. Lembra-se que na década de 80 foi a época da inflação brasileira enorme. Baita crise. Baita crise, né? E quando a Ericsson vendeu a parte ficou parte para os brasileiros, ficou com 30% ainda em ações preferenciais. E me colocou no conselho. Então, fiquei no conselho da companhia de 86 até 90. Ela estava quebrando. Peguei um avião e fui até a Suécia e falei, vai quebrar a empresa.
para o mercado, embora o controle não seja mais da Ericsson, a Telebrás vê como empresa da Ericsson. Então, precisamos fazer alguma coisa para resolver o problema. Aí eles pegaram e falaram, você tem um plano para isso? Eu peguei o avião de volta, fiz um plano, peguei um mês depois, peguei o avião de volta, fui lá e falei, tá aqui. Apresentou o plano. Preciso de 10 milhões de dólares, porque a companhia tinha entrado na primeira privatização, que foi da Caraíba Metais. Vou vender a participação da Caraíba Metais, eu preciso de 10 milhões de dólares para conseguir realmente botar a companhia, pelo menos, numa trilha normal. Concordaram, falaram, então você vai ser presidente da companhia. Aí eu saí da Ericsson, no Brasil, e fui para lá. Comprando o controle de volta. Olha, comprei o controle da companhia de cabos de volta para a Ericsson. E fiquei lá na FICAP por 5 anos. Mas quando eu entrei, também tinha que fazer uma reestruturação brutal, né? Porque ela estava perdendo dinheiro, estava quase quebrada. Eu me lembro que em 90 dias eu tive que cortar metade do pessoal. Então, era exatamente esse o ponto que eu queria chegar. O senhor conta, né? O senhor é um especialista em gente. Gente. A gente estava conversando aqui antes, e o senhor falou que a sua carreira, o senhor vai acabar passando por várias empresas que são de setores distintos, de especialidades de produtos distintos, serviços, etc. e tal. E o senhor disse que o grande lance é gente. E aí, o senhor chega na empresa e tem que mandar metade da empresa embora. Como é que é isso? Bem, é duro, porque você chega, quando você chega numa empresa e chama todo mundo, toda gerência começa a discutir qual é o problema da companhia. Minha área é maravilhosa. O problema é a área de desenvolvimento de produtos. Não, o grande problema é a área de compras. Outro problema é a área de vendas. Se você soma todas as entrevistas que você fez com todo mundo, a empresa é excelente, ela está quebrando. Então você não pode, quando você vai fazer uma reestruturação, eu falo sempre, eu vou fazer o copo ficar meio cheio, não meio vazio, né? Você tem que tomar decisões que são solitárias, né? Depois de você ouvir todo mundo, aí você fala, você vai cortar tanto, e o pessoal fala assim, a primeira coisa que o pessoal fala, você está cortando o osso. Eu falei, não. Eu acho que a estrutura nós estamos mantendo. Nós estamos cortando tudo que precisa cortar para sobreviver, né? E o grande problema depois, você fala o seguinte, qual é a reação da empresa quando você corta metade da empresa? Chamar todo mundo que fica e falar, minha gente, vocês são os responsáveis por virar a empresa. Se vocês estão aqui realmente, é porque nós acreditamos que vocês conseguem virar. Não sou eu que vou virar a empresa. Não, uma pessoa não vira a empresa. Então, você começa a criar um pouco de confiabilidade das pessoas no programa que está sendo feito. E elas participam de tudo isso. E mais outra, eu falei para eles o seguinte, vou ficar 5 anos aqui, nem um dia mais, nem um dia menos. Quando eu sair daqui, nós vamos ser maiores do que vocês eram quando eu entrei. Eu fiquei exatamente, não fiquei um dia mais, um dia menos. Quando eu saí, nós tínhamos mais de 1.800 pessoas. Eu cortei para 900 e tínhamos quase 2.000 e poucas pessoas, com o faturamento 3 vezes maior. Porque durante esses 5 anos eu fiz uma fusão com a Siemens Cabos e com a Alcan Cabos. E complementei várias linhas de produtos que nós não tínhamos. A empresa cresceu. Então, eu devolvi exatamente o que eu tinha prometido a eles. Então, você precisa criar realmente confiança na sua chefia. Mas, para isso, você tem que falar muito. Conversar muito. Conversar com todos os níveis da companhia. E você tem que quebrar um pouco essa hierarquia que o chefe, o presidente, é um deus. Você tem que ir lá embaixo. Por quê? Porque você aprende... As gerências normalmente criam aqueles círculos de controle e de poder. O que sobe para o presidente normalmente são só notícias boas. As ruins eles seguram. Quando você vai lá embaixo e conversa com o chão de fábrica, você escuta as histórias verdadeiras. Quais são os problemas que eles têm. E as pessoas têm coragem de falar isso para o senhor. Eu fazia toda semana um
um café da manhã de todos os níveis da companhia. Precisava de operários, realmente. Quando você senta com operários, estou falando já em liderança. Liderança, Né? sim, sim. Quando você senta com os operários, realmente fica todo mundo olhando. Eu nunca sentava na cabeceira para não ser o chefe. Sentava assim, no meio da mesa e começava a olhar para todo mundo e ninguém abre a boca, né? Você é um deus, né? Você é o presidente, não é isso? Tá todo mundo morrendo de medo. Morrendo de medo. Como é que você quebra esse gelo? Vocês viram o jogo ontem do Flamengo e do Botafogo? Pô, que legal, né? E começa a entrar no que eles normalmente vivem no dia a dia, né? Começa a falar sobre futebol. Começava a quebrar o gelo, que eu era igualzinho a eles. Aí depois começava a conversar sobre a empresa, sobre quais são os problemas que eles veem e tal. E várias vezes eu descobri coisas que as gerências nunca deixaram chegar a mim. Por exemplo, um cara chegou um dia e falou assim: olha, eu estou preocupado porque nós temos, acho que, umas 20 bobinas, aquelas bobinas de 3 metros de diâmetro, de cabo óptico, que estão com problema de qualidade. O que nós vamos fazer com isso? Eu falei, por que você está preocupado com isso? Eu estou preocupado com o meu emprego. Nunca tinha chegado para mim que tinha 20 bobinas de cabos ópticos com um problema num canto da fábrica. Você já viu depois o que aconteceu, né? Chamei a gerência toda. Várias coisas eu escutava realmente do chão de fábrica. E quebrava esse negócio do círculos de poder, né? E você acabava realmente sendo um cara igual a eles. Claro, você tem a sua posição, mas realmente era fácil chegar a mim. Não era difícil chegar a mim. Porta aberta. Porta aberta. Outra política, portas abertas. Por exemplo, você tem uma história muito interessante, porque a empresa, quando eu entrei, a empresa era uma empresa pequena ainda, uma empresa que estava começando a ficar rentável, mas era ainda uma empresa pequena. Qual? A FICAP mesmo. Quando nós começamos a crescer, os salários começaram a melhorar, né? Podia pagar melhor salário. E tinha uma mulher de um operário, que estava tentando falar comigo há 2 semanas. E a secretária falava assim: ela precisa muito falar com o senhor. Uma hora eu peguei e falei: tá bom, marca uma hora e traz ela aqui para conversar comigo. Aí ela chegou na minha frente e falou: eu precisava de um favor muito grande do senhor. Eu falei: qual o favor? Eu queria que o senhor reduzisse o salário do meu marido. Como reduziu? Você só devia estar feliz. Falei, não, é que antes, quando ele ganhava pouco, ele voltava para casa todo dia, cuidava dos filhos. Olha, ele vem para casa de vez em quando, tem uma amante. Nossa Senhora. Histórias interessantes, né? Você está fazendo a companhia crescendo, todo mundo crescendo e criando problemas. É claro que o pessoal está saindo de um nível, entrando no outro nível, né? Mas e descobrindo novos prazeres. Né? Novos prazeres. O senhor era muito workaholic, não? Porque essa tem sido uma temática que eu tenho visto muito com CEOs, etc. Tal. Gente que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. O senhor era esse tipo de pessoa? Eu era o que eu posso dizer, o empurrador das coisas. Tem que empurrar. Por exemplo, quebrou a empilhadeira e você precisava arrumar o pátio com as bobinas. As bobinas, você rola as bobinas, certo? São bobinas que pesavam 2, 3 toneladas, né? E eu olhava aquele pátio todo dia de manhã, saía pela fábrica andando por todo mundo, bom dia. E eu olhava aquela coisa e falava: por que não tá, o estoque não está em ordem? Quebraram 2 empilhadeiras e vocês não têm força para empurrar? Vamos lá. Eu ia lá. Empurrava junto. Eu achava, no começo, realmente, que eu podia fazer tudo. Aprendi que não. Que o grupo tem muito mais poder do que o indivíduo. Né? Mas isso eu aprendi apanhando bastante. Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui, agora que eu me manquei. Reduziu o salário do rapaz? Não reduzi, não. Conseguiu resolver o problema? Não sei se resolveu o problema. Depois eu escutei a pessoa, realmente chamei o cara e falei: pô, quebra o meu galho, né, Bico? Você está atrapalhando. Olha a família de volta, com um pouco mais de grana, você vai começar a diversificar. Diversificar a família, não, né? Não faça isso. Ele falou que ia tomar jeito.
Se tomou jeito, eu não sei. Não fiz a sequência. Né? Quando é que aprende, porque o senhor meio que tangenciou essa história do microgerenciamento, né? O chefe, ele tem uma tendência a microgerenciar no começo, é isso? Isso. E eu fiz coisas que eu achava que realmente, se acontecesse, talvez tivesse problemas sérios, né? Mas como é que eu aprendi? Eu comecei em 72, 74, esse chefe que era o presidente da companhia, contratou um grupo de pessoas porque as coisas não estavam indo muito bem nessa área comportamental, né? O nome dele era Luiz Paulo Salomão. Ele tinha junto com um psiquiatra, eles tinham um curso de liderança. Começamos a botar toda a gerência, todo mundo no desenvolvimento desse curso. E eu estava lá no meio também. Aprendendo. Estava participando como igual. Então tinha um problema na companhia. E no final das contas eu descobri que o problema era eu. O problema era eu, porque eu queria empurrar as coisas. Eu saí e queria empurrar as coisas. Mas o interessante é que quando você fazia aqui o histograma da companhia, dos grupos, você tinha que escolher quem você escolheria para ser diretor comercial, diretor industrial, diretor financeiro. Mas eu descobri que todo mundo escolheu que eu deveria ser o diretor financeiro. Quer dizer, eu estava no caminho certo, mas fazendo as coisas de uma forma muito abrupta. Então, aí eu comecei a mudar. E é difícil essa crítica? Foi tranquilo? Porque o senhor era novo. Novo, não foi tranquilo, não. Não foi tranquilo. Eu estava com 28 anos, né? Não é fácil, eu me né? achava o rei Salomão, né? Podia fazer qualquer coisa, né? Aí comecei realmente a modular um pouquinho meu temperamento e começar realmente a olhar o grupo, tentar fazer com que o grupo realmente fizesse a tarefa. O tal do líder, o vendedor de sonhos, né? Vamos conversar o que eu acho que tem que ser feito e vender para eles a ideia, né? E aí começou a ficar muito mais leve o meu trabalho, o trabalho deles também. E eficiente. Mas naquela época você era workaholic durante o seu tempo de trabalho. Lembre-se que não tinha internet. Então você ia para casa mesmo? Né? Eu ia para casa. Eu acho que eu ia para casa, saía, porque 5h30, 6 horas eu saía para casa, ainda no Rio de Janeiro dava tempo de você tinha uma casinha pequena, com uma piscina pequena, dar um pulo ainda com as crianças no verão. Eu convivi, eu acho que eu fui um bom pai. Depois, mais tarde, que começou a ficar mais complicado. Aí por exemplo, se você pega o meu tempo de presidente da Oi, da Telemar Oi, eu trabalhava das 7 às 11 da noite. Aí sim, aí você viaja muito, começa a entrar na vida internacional, começou a ficar mais complicado. Mas eu sempre eu acho que eu tive uma disciplina. Eu não lia e-mails no fim de semana, o que me chamava muito a atenção. Mas eu te mandei um e-mail no sábado, eu falei, e eu ler o e-mail no sábado ia resolver alguma coisa? Isso, resolver alguma coisa? Da mesma forma como meu celular fica na minha mesa de trabalho em casa. Tá lá. Eu saio dali e não pego o celular. O pessoal reclama, eu te liguei 3 vezes, você não me respondeu. Falei, eu vou dar uma olhada no celular para ver se você realmente ligou 3 vezes. Essa disciplina eu tive sempre. Mas o momento mais pressionado realmente foi durante na Telemar, porque lembre-se, nós éramos 17 companhias, 17 empresas estatais. Você precisava reunir em uma coisa só. Então o problema era sério. E lá você tinha 45 mil empregados e foi reduzindo, né? Chegou a 17 mil empregados, né? Era complicado. Quer dizer, você não era a pessoa mais amada do mundo, né? Não era, não, mas eu acho que eu sempre vendi... Nesse momento. Eu sempre vendi bem, porque eu entrei 6 meses depois que foi feita a privatização. Então, grande parte das demissões foram feitas antes e por grupos de assessoria, de consultoria,
que foi mais fácil. Depois eu fui fazendo a sintonia fina, né? E se você olhar hoje o setor de telecomunicações, ele é simplesmente 20, 30 vezes maior do que era na época, né? Com toda a tecnologia que você tem hoje. Não é... Pra você ter uma ideia, em 3 anos que eu fiquei na companhia, eu dobrei a planta de telefonia fixa. Dobrei a planta de telefonia fixa que hoje não serve para quase nada. Né? Você vê no plano de universalização que você tinha, tinha que cumprir, você tinha que instalar orelhão, tubos, né? orelhão. E o orelhão hoje você fala de graça. E grande parte das multas que a Telemar tem exatamente da manutenção desses orelhões. E foi um investimento brutal, porque você tinha que ter um tubo a cada 300 metros. Você vê que rede você teve que fazer e colocar jogar dinheiro fora. Porque eu me lembro, quando eu estava quando eu saí da Telemar, fui demitido. Você já vê que fui demitido. Eu entrei no leilão de comprar a banda, foi banda C. Eu comprei a banda C para celular. Não cheguei a implementar, mas comecei a fazer o grupo para implementar a telefonia celular na Telemar. E hoje, realmente, o que é? Você pega o telefone fixo para ligar para alguém? Não, né? Não. Né? Em 1985, eu estava na Suécia num desses programas, e o diretor de tecnologia da IBM falou o seguinte: olha, no futuro, tudo que vai pela terra vai pelo ar, e tudo que vai pelo ar vai pela terra. Eu não entendi bem, pegar bem o que ele quis fazer. Por exemplo, ele falava: hoje TV vai pelo ar, tá? Hoje vai por cabo. Fibra ótica, né? Cabo. E você tinha aqui, voz ia pelo chão, hoje vai pelo ar. Então, em 1985, eu comecei a pensar, pô, vai virar tudo, né? Deixa eu só fazer um recall aqui da carreira, e aí eu queria que o senhor operou ali, o senhor era o CEO da Telemar Oi, logo após a privatização, o senhor chegou a trabalhar na Vale. Eu fiz a Vale, eu entrei na privatização mesmo, ajudei a fazer toda a reestruturação, acabei ficando com a área de alumínio e a área de celulose, depois peguei a área da Docinave, a área de transportes marítimos, e depois fundei a Vale Energia. A Vale consumia, naquela época, 4% da energia gerada no país. No país inteiro. E nós tínhamos um plano estratégico de gerar pelo menos 2% próprio. Então, eu fundei a Vale Energia. Tudo que tinha espaço, eu ia ocupando. Eu tentei ser multitarefa em tudo a minha vida toda. E é uma vantagem de não ser especialista, não é isso? Exatamente. E sempre aprender o que o seu vizinho está fazendo. Como? Por exemplo, voltando no meu início de carreira como o homem da logística, office boy, eu saía com a minha pasta todo dia de manhã, chegava um pouco mais cedo, chegava às 3 horas, ia ver que o cara que estava sentado, o cara administrativo, o que ele fazia e como ele fazia. Quando surgia a primeira vaga, alguém se saía, eu levantava o dedo. Estou aqui, já sei fazer o que o cara faz. Eu estava sempre olhando exatamente os espaços que poderiam me dar projeção e crescimento. Então a ideia sempre foi ser CEO mesmo? Foi ser sempre... Eu não tinha um planejamento de carreira, mas eu sempre olhava o próximo passo. Quando eu estava em Harvard, realmente, nós tivemos algumas aulas sobre planejamento de carreira, né? E eu ficava escutando o pessoal falar, porque o americano ele faz o planejamento de carreira toda. Tenta fazer começa como gerente, como ele vai ser gerente A, B, C, D, diretor, presidente. Uma hora eu cheguei e falei, puxa vida, vocês gastam tanto tempo tentando planejar a carreira. E o trabalho, como é que vocês executam? Eu tento executar o melhor do que eu posso do meu trabalho para ser visto para a próxima oportunidade. Quando houver alguma oportunidade, eu performei muito bem e estou sendo visto como um cara que pode subir. Isso acontece, porque tem gente, isso acontece, é assim mesmo, não é? Porque tem gente que acha assim, pô, mas eu trabalho muito, eu trabalho duro, eu sou muito bom, mas eu nunca sou promovido. Ele está se vendo errado, é isso? Está se vendo errado. Por quê? Como é que a gente
como é que eu me transformo no senhor? Bem, Quais são as características que fariam de mim um CEO em potencial? Vamos voltar, vamos contar voltar a história. Contar a história sobre o meu chefe sueco que me escolheu para ir para diretor financeiro no Rio de Janeiro. Quando eu trabalhava na área de administração de vendas no começo da Ericsson. Aí o cara de planejamento financeiro fez um jogo com a companhia que tinha outro emprego e queria ganhar o dobro. E simplesmente deixaram ele sair. E esse cara, esse sueco, era diretor financeiro da Ericsson na época. Ele me chamou e perguntou para mim assim: você entende de planejamento financeiro? Bateu tim-tim na minha cabeça aí. Entendo. Não entendia, não. Mas na minha cabeça eu disse o seguinte: se alguém está fazendo, eu vou estudar o que o cara fez e eu chego lá. Sempre teve essa autoconfiança? Sempre. É gostado. As pessoas falam: você é um cara que não tem medo, você toma. Medo eu tenho. Eu avalio o risco, tenho medo, mas eu acho que na avaliação de risco eu consigo suplantar. Não é que eu não tenha medo, né? Isso eu conto a história, quando eu dar uma palestra da história do meu filho, todo dia de manhã, para ir para a escola, minha mulher era dorminhoca, pegava o lanche na geladeira. Vai ficar feliz de ouvir isso. Esquentava o leite deles. Aí um dia eu peguei o lanche do meu filho, dei para ele e falei: pai, eu não vou levar hoje não. Ele tinha 8 anos, eu acho. Eu falei: mas por que você não vai pegar? Ah, porque tem um amigo lá, tem um cara na classe que tá me pegando o lanche todo dia. Eu falei para ele: pô, dá uma porrada nele, né? Uhum. Ele chegou e falou: pai, eu dou aqui nele. Avaliação de sabia avaliar. Avaliou o risco falei, bem. Então faz o seguinte: reclama com a professora. Fala para a professora. Eu me lembro dessa história do garoto. Então, medo a gente tem, mas sempre avaliei risco e sempre teve confiança de que poderia resolver. Exatamente, confiança que poderia resolver. Mesmo que ainda não soubesse a solução, como era esse caso da diretoria financeira. Exatamente, da área de planejamento financeiro. Da mesma forma, você perguntou no começo da conversa que o mundo muda tanto toda hora, como é que a gente aguenta você ir para a próxima etapa, né? Eu me lembro que quando eu peguei a direção financeira da FICAP, no primeiro mês eu não tinha dinheiro para pagar a folha. Eu fiquei uma semana sem dormir. Aí comecei a negociar com os bancos, né? Consegui o dinheiro. Segundo mês, não tinha dinheiro. Fiquei 3 dias sem dormir. Negociei com os bancos. Na terceira vez, eu fiquei 1 dia sem dormir. Na quarta vez, eu já dormia, porque eu sabia que eu ia conseguir negociar com os bancos. Entendeu? Então, é um aprendizado. A experiência conta bastante, né? Por que tem aqui que o senhor é amado pelas equipes, pelo mercado, pela imprensa, mas nem sempre pelos acionistas? O que os acionistas tinham contra... O senhor está me contando uma história aqui em que as empresas que o senhor ia gerir, elas passavam a dar lucro, que é o que o acionista quer, não é? Sim, ou nem sempre? Não, todos querem que dê lucro realmente, mas querem na visão deles também, né? Porque o problema todo é por que eu não fui presidente da Ericsson? Porque tinha uns caras na Suécia que me achavam muito independentes. Também eu sempre fui bastante independente. Não que eu tivesse feito algumas coisas que o conselho não tivesse. Eu levava para o conselho, mas eu levava aquilo que eu pensava. Então, se você pega o plano estratégico feito pelos controladores e a minha visão do plano estratégico eram diferentes. Mas entregavam os mesmos resultados? Entregavam, ou mais até. Eu achava que eu entregaria muito mais. O grande problema dos controladores, normalmente, é a síndrome de Wall Street, né? A cada 3 meses querem... Tem um balanço lindo para mostrar. Para aumentando o valor da ação e o valor dos bens deles, certo? Sim. Eu via o meu plano estratégico muito mais sustentável. Eu tenho que crescer de uma forma sustentável e não ferir o caixa da empresa a curto prazo, porque o pessoal quer dividendos, né? Se você olha também os problemas que eu acho que aconteceu na Oi,
foi a velocidade de pagamento de dividendos, que no meu tempo, no meu período, não se pagava, porque nós estávamos num plano de investimento brutal, que era o plano de universalização. Pode pensar que em 2001, nós estávamos investindo 4 bilhões. Nós tínhamos 14 mil sites de desenvolvimento no Brasil todo. Acho que era maior que o governo federal. Então, estava investindo bastante. E tinha que investir na qualidade da rede. Está lembrado que se reclamava antes de telefonia? Não pegava? Não pegava, caía a ligação, cruzava a linha. Tinha isso. Então, realmente, eu via muito mais uma necessidade de investimento inicial do que você gerar caixa. Você tinha que fazer mais investimentos. A visão do acionista é sempre aquela, não, quero geração de caixa. Quero a melhor empresa, mas quero a maior geração de caixa. Que não é sustentável. Tanto é que você vê como está hoje. E isso faz parte do equilibrismo do CEO, né? Então eu tinha ideias próprias. O meu problema é que eu tinha também ideias próprias. Nem sempre certas. Não vou dizer que eu acertei. Eu errei muitas vezes. Errei bastante vezes, mas acho que acertei mais vezes, porque razoavelmente eu dei certo na vida, né? Profissional. O que é mais difícil para ser CEO? O que é cuidar do horário pessoal, cuidar do pessoal da empresa, contas, vaidade das pessoas? Equilibrar todos os stakeholders, os acionistas, os empregados, deixar o governo feliz que você está recolhendo impostos. Esse é o maior problema, equilibrar isso tudo. A vaidade, acho que é um problema que você tem que brigar um pouquinho com ela. Porque quando você está no emprego lá em cima, você confunde um pouco o seu sobrenome com o sobrenome da empresa. A vaidade própria mesmo, sua mesmo. Né? Porque você acha que o melhor de tudo naquela empresa é você, mas você tem o sobrenome da empresa, que te dá uma força danada. Tanto é que muita gente que é mandada embora de uma grande empresa, que está acostumada a ser babado o tempo todo, quando o cara vai para casa, ninguém liga para ele, né? Não são os amigos. Quantos amigos você tem na vida que são seus amigos realmente? 10, você contando as duas mãos. O resto são conhecidos, amigos que você conhece. Quando que o senhor descobriu isso? Foi lá saindo da Telemark? Saído da Telemark? Essa humildade eu acho que eu já tinha antes. Eu sabia que o sobrenome corporativo é muito pesado. Te dá muito. Você pega o tempo de Telemar e conversar com o Fernando Henrique, te perguntar como você está vendo a economia. Você começa a achar que você é o cara, né? Presidente na época. Presidente da época, né? Ou qualquer um deles que chamava para conversar. Você começa a se confundir que você é o cara bom. Quando você é demitido, na realidade, no dia seguinte, você entra 100 ligações por dia quando você está trabalhando lá em cima num cargo. Aí no livro está que eu era tido como um dos 5 maiores executivos do país, né? Todo mundo queria falar comigo. No dia seguinte, ninguém quer falar com você. E aí, como é que... Você tem que ter um treinamento de humildade, porque muita gente que saiu lá de cima e caiu, nunca mais voltou. Você entra em depressão. Eu não entrei, não. Como foi a sua demissão? O senhor fez questão de frisar da demissão. A demissão foi o seguinte. Foi a única demissão da sua carreira, não? Não. Ah, tá. Eu tenho um aí que eu me demiti. O cara falou, você acha que você não tem coragem? Você não tem coragem de me demitir? Você quer me demitir, não tem coragem? Eu me demito. Eu vou embora. Tem um artigo inteirinho. E nunca ficou com medo de ficar sem dinheiro? Mas tem uma coisa que eu fui aprender com a minha mãe, né? Eu nunca gastei no nível que eu podia gastar. É pão duro mesmo ou é mais ou menos? Não. O importante na vida de qualquer pessoa, ou até de uma empresa, o importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Que o ganho é retilíneo, né? O gasto você pode botar, então tem que sempre sobrar alguma coisa. Se eu podia comprar uma casa de 2 milhões, eu comprava uma casa de 1 milhão. E, claro, tinha todo o meu programa de investimento. Se você pegar a década de 80, eu ganhei mais dinheiro na bolsa do que eu ganhei de salário. E comecei a brincar com bolsa em 1969, quando me casei. Era pouco, mas foi crescendo. E é sempre essa visão de longo prazo também. Sempre a visão de longo prazo. Sempre a visão de longo prazo. Então, o mais atrito realmente entre um CEO e os controladores
É o problema realmente estratégico. Como é que é a estratégia realmente? Eu quero uma estratégia sustentável. Eu quero crescer realmente treinando o pessoal, melhorando a produtividade da empresa, crescendo realmente com uma base sólida, e não simplesmente acelerando o fluxo de caixa, pagar maiores dividendos. A curto prazo você é o grande vencedor, né? O valor da ação está subindo violentamente, está pagando dividendos, estão às vezes ferindo a companhia. Então essa equação entre você pagar acionista e investimento realmente para tornar a companhia sustentável é sempre uma questão de atrito entre controladores e CEOs. Eu interrompi o senhor, a demissão, como foi? A demissão foi o seguinte, foi basicamente em cima disso. O que foi feito? Foi feito um programa grande para ser chamado Metas de Universalização, onde nós pegamos 17 empresas. Lembre-se que voltando a falar, as empresas eram empresas de governo. Embora até fossem ligadas à Telebrás, puramente do ponto de vista técnico. Do ponto de vista de cada empresa, era o governador do estado que botava as pessoas. Então, se você pegar 16 empresas mais a holding, você coordenar isso tudo num programa para atingir uma meta de universalização, você tinha que criar um grupo realmente competente para chegar lá. E nós antecipamos de 1 ano as metas. Então foi um trabalho intenso. Eu te falei que o mais trabalhei foi realmente na Telemar. Eu chegava a pegar um jatinho particular, pegar 3, 4 estados num dia, falando com as pessoas, chamando todo mundo sentado e conversando. O que nós queríamos fazer, como nós vamos fazer, preciso do apoio de vocês. Foi um trabalho de convencimento, de conversar. Ganhar corações e mentes, né? Exatamente. Num certo dia, já tinha... E tinha um problema também de uma ciumeira danada, porque se você pegar a imprensa da época, eu era o astro. E os acionistas eram, como chamavam, da Telegang, tá lembrado? Tinha o apelido da Telegang. Cada vez que saía um artigo grande sobre mim, eu era chamado a atenção. Pô, eu não falei nada dos acionistas, falei simplesmente o que nós estamos fazendo. Porque na Telemar, os controladores não eram do setor, certo? Eu tinha trabalhado no setor na área de equipamentos, nunca na área de serviços. Então eu tinha que vender uma imagem, porque nós tínhamos alguns centros de... Se você pegasse, por exemplo, a Telemig, era uma bela empresa. A Telebahia era uma boa empresa, a Teleceará era uma boa empresa. Então nós tínhamos que multiplicar essa eficiência. E deu um trabalho danado. E o grupo que eu formei era um belo de um grupo. Então eles marcaram uma reunião na CVM para mostrar exatamente o que nós tínhamos feito. Tem um problema do management fee que eles recebiam. Então a ideia deles era dizer o seguinte: nós controladores fizemos tudo que está aí, foi nós que fizemos. E o que eu ia apresentar, falar, eles não mostraram para mim. Falaram: amanhã, você já sabe de tudo, amanhã cedo você pega a apresentação que eu vou fazer para a CVM, mas você não precisa, você já sabe de tudo, não vai ser nenhuma novidade. E eu comecei a fazer a apresentação, e aparecia o nome deles só, né? Os controladores que fizeram isso, aquilo. E o grupinho que fez todo o trabalho, que executou todo o trabalho, não aparecia, né? Aí quando eu olhei aquele negócio, eu tinha 2 atitudes. Eu pedia demissão, ou eu entrava no jogo deles, e depois ia ver o que ia fazer. Eu entrei no jogo, realmente. Eu fiz toda a apresentação, a companhia que eles... Não que eles não tivessem ajudado, claro que eles ajudaram bastante, entendeu? Não, a execução, quem fez o trabalho foi esse grupo realmente que fez a companhia, na época, tá vista como a melhor telecomunicações. Batia a Telesp aqui. E era maior, né? Saiu na Forbes, minha fotografia lá, o rei de Wall Street, né?
O preço da ação subiu violentamente. Mas isso deve ter mexido com sua vaidade um pouco, não? Muito também. Claro que mexeu. É claro que eu era muito vaidoso do que eu tinha feito. tinha feito. Depois dessa apresentação, inclusive o meu diretor de relações com o mercado estava junto comigo. Ele morreu com a Covid, era um grande amigo. Pensei, saí dali e falei, vou ser demitido. Já consegui fundir as 17 empresas numa só, é um trabalho danado. Antecipamos um ano as metas de universalização. Com a meta de universalização, você podia ser um operador nacional, porque antes você tinha só a Embratel, né? Isso. Então, eu tinha investido em todo um backbone nacional e tal. Tá tudo feito, chutaram, vão me demitir. Aí o Sérgio Andrade pegou e falou para mim, tem uma reunião do conselho às 14h, nós vamos te chamar para conversar. Aquilo me deixou, vou ser demitido. Chegou às 14h, ninguém me chamou, eu esperando, aguardando lá na minha sala, chama. Chegou 6h, ninguém me chamou. Mas o cafezinho não estava vindo gelado ainda. Não. O cafezinho estava vindo bom ainda. Às 7h me ligou o Sérgio Andrade falando, dá um pulinho aqui em casa que eu quero conversar com você. Falei, vou ser demitido. Então, a minha percepção estava correta. O trabalho de força estava todo feito já, né? E eles queriam mais um gestor de caixa, realmente, para começar a gerar mais caixa, pagar mais dividendos. Esse era o plano deles. Aí o Sérgio Andrade chamou, olha, tem uma má notícia para te dar, eu não quero brigar com os meus sócios. Nossa. Eu acho que ele falou claramente, você é um grande líder, eu acho que a companhia precisava mais de você um pouquinho mais tempo, mas não quero brigar com eles querem trocar. Então você fica trabalhando isso era final de julho de 2001. Você fica trabalhando até fevereiro e depois nós vamos buscar outro CEO. Eu pensei cá comigo, Carlos Gereissati, dia seguinte vamos começar a me queimar, no dia seguinte eu estou na imprensa que realmente você não tenho muito tempo na companhia. Aí eu falei para ele, não, eu só te peço uma coisa, eu estou aceitando a minha demissão, a partir de amanhã não vou mais trabalhar, eu estou demitido. Chamei o meu pessoal, que estava trabalhando ainda, falei, olha, lá embaixo, meu escritório é naquele prédio do Rio Sul, chamei o pessoal, toda a minha diretoria, vamos tomar um show, porque eu fui demitido. Agora vamos descansar, né? Fui demitido, falei para eles que aceitei, eles queriam que eu trabalhasse mais meio ano, mas eu prefiro não trabalhar, parar hoje, amanhã eu vou pegar minhas coisas. Batemos um papo sobre o futuro da companhia, eu falei, a companhia precisa de vocês, nós fizemos um trabalho maravilhoso, e fizemos mesmo, essa vaidade eu tenho. Dia seguinte, peguei minhas coisas, não voltei mais na companhia. Tanto é que eu agradeço aqui ao Sérgio Andrade, porque ele tinha a hora que não dava para aguentar, tinha que reclamar. Eu chegava na casa dele à noite. E alugava o ouvido. Né? Ele alugava o ouvido, ele tem uma adega maravilhosa. Ele falava assim, vai lá escolher o vinho, e falava. Ele tinha chamou de ouvido de pinico, né? Quando você começa a... Então ele me ajudou bastante. Tanto é que eu achei que ia ficar todo mundo bravo com o que eu escrevi aqui. Ele me ligou faz uns 2 meses. Ele pegou e falou, parabéns pelo livro. Que legal. E falou ainda, você foi muito humilde. Aí eu falei, humildade é uma boa característica. Falou, não, humildade é uma questão de inteligência. E fiquei de encontrá-lo no almoço. Manuel, deixa eu assim, essa e mais um monte de histórias estão no livro, a gente sabe, mas eu queria destacar 2 coisas no livro que você me chamou a atenção
logo quando a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que é esse poema do Fernando Pessoa, aqui, um outro português ilustre, além do senhor, e o discurso quando o senhor recebeu o prêmio que dá nome ao livro, que é o prêmio que tem o Equilibrista, que é de executivo financeiro em 89. Depois da Telemar, o senhor foi para o Banco Fator, é isso? O Telemar foi para o Banco Fator. Fiquei 8 anos como presidente. E ainda teve um momento ainda de mercado financeiro na veia, né? E aos 57 anos de idade, pensa bem, é um mercado de garotos, né? Gente jovem, né? E eu pensei, puxa vida, eu vou entrar nesse mercado agora com 57 anos, outra vez, sabe? Avaliei os riscos, vou aprender mais coisas novas. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. No discurso aqui, o senhor vai tangenciando alguns assuntos, mas tem um assunto que até é um pouco do que parece que o Brasil não muda, né? Que é como é que a gente lida com Estado, iniciativa privada, política e geração de emprego, negócios, economia, escolhas, né, das pessoas, né? Tem gente que fala que você hackeia o sistema, né, e vai para o serviço público porque você aproveita que tem... Agora não está mais assim. Penduricalhos. Alguns penduricalhos, aposentadoria integral e outras cositas más. Não é demitido. Não é demitido, exatamente. Não vai ter esse dia. E a gente comentava aqui, o senhor disse, esse é um negócio que parece que nunca muda. E o seu discurso, depois o pessoal aí que comprar o livro vai ver, ele é meio que eu tenho um sonho, né? Um pouco do I have a dream, né? I have a dream, yeah. Eu acho que um pouco da... Acho que, se você me perguntar qual é o maior problema brasileiro, eu acho que é o jeitinho. Porque o jeitinho, a sociedade aceita o jeitinho, vira uma corruptela, que é uma corrupção pequena, e vira uma corrupção. Então a sociedade aceita isso. Esse é o grande problema da sociedade brasileira. O tal negócio de você vai entrar numa fila, você compra alguém para botar na fila no seu lugar, o guarda te pega com algum problema e você dá um dinheiro pro cara e você vai embora. Me pararam 3 vezes, me levaram o carro 2 vezes, pode levar o carro. Né? Tô errado. Tô errado. Tá no cerne da sociedade brasileira mudar isso, porque todo mundo quer que o governo mude, mas não é. Eu não penso aonde eu tenho que mudar. Toda mudança começa pela gente. E isso é que eu falava sempre nas reuniões de grupo. A mudança da empresa começa por uma mudança de cada um de nós. Não, eu não vou te mudar. Você tem que se mudar. Você tem que pensar de uma outra forma. Isso está no cerne da sociedade brasileira. Esse é um discurso de 1989, né? Só para as pessoas se atentarem aí quando forem ler. E aí, o começo... eu tenho uma pergunta para fazer, porque eu estou começando a esticar muito aqui, mas assim, eu não posso sair daqui sem perguntar isso. O senhor é uma pessoa de grandes conquistas na vida profissional, casado, 2 filhos criados, 7 netos, que o senhor falou aqui com muito orgulho. Qual foi a sua maior conquista na vida? Hoje, olhando do alto dos 80, o senhor está com quase 80 anos, qual foi a maior conquista? Se você tivesse que escolher uma, né, na vida só. A família que eu fiz, que eu criei. A família. Se você me perguntar por que você escreveu o livro, eu digo o seguinte, eu casei, tive 2 filhos, plantei uma árvore na Amazônia, que tem a minha plaquinha lá embaixo, faltava escrever um livro. E a minha vida toda, eu fui sempre extremamente organizado, tudo que saiu na imprensa está tudo guardado. Então eu tenho a memória feita, então eu falei, vou escrever um livro. Para quem que eu vou escrever o livro? Eu falei, vou escrever para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus netos. E se você perguntar se valeu a pena escrever, pela declaração dos meus 2 filhos, se só os 2 lessem os livros, teria valido a pena. Eu começo a ler o que eles escreveram, eu começo a chorar. E aí, se você olha o começo, que é essa poesia de Fernando Pessoa, eu te falei, eu fazia uma palestra inteirinha em cima dessa poesia. Para ser grande, ser inteiro. O que é ser inteiro? Ser íntegro.
Nada nada teu exclui ou exagera. Que significa o quê? Seja você o tempo todo. Não tenta mostrar para os outros o que você não é. Vão descobrir. Né? Você pode enganar muitos por algum tempo, mas não todos o tempo todo, né? Ser todo no pouco que fazes. O que é isso? Se você não põe o coração naquilo que você faz, muda, faz outra, muda. Vai procurar alguma coisa para fazer. Assim, o lago, a lua toda, a lua, o lago todo brilha, pois alta vive. Se você for íntegro, se você for o seu tempo todo, se você botar o coração naquilo que você faz, você vai ser iluminado, todo mundo vai gostar. Então, não gosta de um líder iluminado. Que seja íntegro, que seja ele o tempo todo, e que bota o coração naquilo que faz. Pronto, não preciso falar mais nada, né? Manuel, eu queria agradecer imensamente por essa aula de vida, de caráter, de humildade, como o Sérgio lembrou você aí, de inteligência, e parabéns pelo sucesso todo dessa sua trajetória. Eu que agradeço a vocês da oportunidade de contar um pouco da minha história. Muito obrigado. Fico realmente feliz de ter falado tudo que eu falei com você. Muito ótimo. Bom, para você que acompanhou a gente aqui no Sala Antagonista, meu muito obrigado. Estive conversando aqui com o Manuel Horácio, um homem de conquistas mil, né, CEO de diversas empresas grandes, menores, mas sempre à frente de grandes negócios, de grandes viradas na economia brasileira, e que é o autor deste livro, que é autobiográfico, que é Manuel Horácio, compra na Amazon, pode O comprar. Equilibrista. Dá para comprar na Amazon. A carreira e os aprendizados do executivo que foi amado pelas equipes, pelo mercado e pela imprensa, mas nem sempre pelos acionistas. Está aqui o livro. Manuel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado para você que acompanhou a gente aqui no Sala Antagonista, e até uma próxima oportunidade. A gente se vê.